O exército ucraniano realizou um grande feito ao defender-se de um dos maiores ataques russos desde o início da guerra. Os ucranianos têm superado as probabilidades repetidamente nos últimos anos, mas essa última vitória está em outro nível. Isso demonstra a fortaleza e a força de vontade do exército ucraniano e levanta questões sobre as reais chances da Rússia de vencer esta guerra. O ataque ocorreu na quinta-feira, 17 de abril. Foi o dia em que a Rússia decidiu ir com tudo na sua tentativa de capturar um pedaço-chave de terra na área de Pokrovsk, que tem sido um grande alvo para a Rússia há bastante tempo. Pokrovsk fica no oeste da Oblast de Donetsk, na Ucrânia. Tem sido um local de grande interesse durante a invasão russa à Ucrânia até agora, com as forças russas lançando repetidamente ataques nesta região. Eles ganharam algum terreno ao longo do tempo e capturaram uma série de cidades e assentamentos locais, mas seu principal alvo, o próprio Pokrovsk, ainda lhes escapa. Os ucranianos conseguiram se entrincheirar e manter esta cidade. É importante que eles continuem a fazer isso porque Pokrovsk tem uma importância estratégica significativa. É um importante centro logístico e de transporte na Oblast de Donetsk, com fortes ligações rodoviárias e ferroviárias em todo o país. Os ucranianos aproveitaram essas ligações para manter as tropas abastecidas. Se os russos conquistassem esta cidade, seria uma grande vitória para eles. Isso poderia incapacitar o exército ucraniano e fortalecer o lado russo do ponto de vista tático, dando-lhes a oportunidade de ameaçar mais áreas ao redor da região e expandir sua presença muito mais para dentro do país. O grande assalto de 17 de abril foi o mais recente de uma série de batalhas na região. Mas este foi maior que os demais, com a Rússia enviando um grande número de tropas e veículos. O objetivo deles era claro, sobrecarregar os defensores ucranianos e tomar Pokrovsk definitivamente. Talvez o presidente russo Vladimir Putin até esperasse anunciar uma grande vitória como parte das celebrações de Páscoa de seu país. Infelizmente para ele, as coisas não saíram dessa maneira. Graças à 14ª Brigada Chernova-Kalina da Guarda Nacional da Ucrânia, que estavam na área, prontos para repelir os invasores. O assalto russo não foi apenas grande, foi fortemente blindado. Oleksandr Pendenko, comandante da Guarda Nacional da Ucrânia, compartilhou atualizações e vídeos documentando o assalto na plataforma de mídia social Telegram. Pendenko escreveu: "Hoje, os guardas da 14ª Brigada da Guarda Nacional da Ucrânia, Chernova-Kalina, repeliram poderosamente um grande assalto mecanizado pelos ocupantes russos na direção de Pokrovsk. O inimigo lançou muitos equipamentos na batalha. Desta vez, a maior parte era veículos de combate blindados e motocicletas, bem como cerca de 2 companhias de mão de obra. Essa é uma força formidável." Mykola Koval, chefe de comunicações da 14ª Brigada, chamou isso de uma das maiores ofensivas vistas recentemente na região. O sargento júnior Stanislav Bunyatov, do 24º Batalhão de Assalto Ida, ecoou essas afirmações, chamando a ofensiva russa de um movimento feroz no Telegram. Não sabemos exatamente como os russos esperavam que o assalto se desenrolasse, mas pela quantidade de homens, veículos e equipamentos comprometidos, é claro que eles esperavam causar danos e conquistar território. Porém, não esperavam a resposta rápida, eficiente e letal dos combatentes da 14ª Brigada. As forças ucranianas se acostumaram a defender este pedaço de sua terra. Eles sabem que os ataques russos podem acontecer a qualquer momento e precisam estar preparados para tudo, inclusive um grande ataque mecanizado como este. Felizmente, eles estavam totalmente preparados. O comandante Pivnenko compartilhou 2 vídeos no Telegram mostrando como o ataque aconteceu e detalhando os resultados, escreveu Pivnenko. Nossos defensores demonstraram profissionalismo e resiliência. Os resultados da batalha impressionam. Ele foi estimar as perdas russas, sugerindo que cerca de 200 soldados russos foram mortos. Dezenas de outros foram feridos e mais de 100 peças de equipamento inimigo foram destruídas, incluindo perto de 100 motocicletas, mais de 20 veículos blindados e alguns sistemas de artilharia. Pivnenko resumiu seus pensamentos sobre os eventos, afirmando que a batalha é mais uma prova das ações coordenadas e profissionais de nossos defensores que mantém à frente.
Os guerreiros de Chavona Kalina são diretos e impiedosos ao defender cada parte de sua terra natal contra o inimigo. Obrigado aos nossos heróis pela sua firmeza e coragem. Ele fez uma segunda postagem no Telegram com a legenda: mais alguns tiros da repulsão do ataque de motociclistas inimigos na direção de Povrovsky. É óbvio que após a clarificação, o número de perdas do inimigo será maior. Obrigado pelas ações corajosas e decisivas dos lutadores da Brigada Guarda Nacional Ucraniana Chavona Kalina, bem como os 1º Kodak e 4º Regimentos Pavlorod da Guarda Nacional. Glória à Ucrânia! Os vídeos de Pivinenko mostravam imagens de drones revelando veículos russos destruídos e tropas fugindo ou caindo. E um deles até parece acenar com uma bandeira branca no fim de seu rifle no final do segundo clipe. Os vídeos também mostram fortes explosões e fumaça espessa, além de demonstrar o grande número de veículos que a Rússia comprometeu neste assalto. Longas filas de veículos blindados e motos percorreram a estrada, o que destaca o quão grande foi essa vitória para a Ucrânia. Foi, de fato, uma conquista incrível em muitos aspectos. Há 1,3 milhão de soldados ativos e 2 milhões de reservistas, em comparação com cerca de 900 mil militares em serviço ativo e 1,2 milhão de forças de reserva da Ucrânia. A Rússia também tem muito mais poder de fogo no geral. Ela possui mais de 130 mil veículos blindados, enquanto a Ucrânia tem menos de 20 mil. A Rússia também se orgulha de ter cerca de 5.750 tanques, enquanto a Ucrânia tem pouco mais de 1.100. A Rússia mantém grandes vantagens em artilharia, lançadores de foguetes e outras áreas cruciais. Devido a isso, a narrativa predominante sobre a guerra tem se concentrado principalmente na noção de que a Rússia está subjugando a Ucrânia através da pura força numérica. Se a Rússia lançar soldados, tanques e poder de fogo suficientes contra a Ucrânia, em teoria, deveria eventualmente conseguir o que quer, desgastando os ucranianos ao longo do tempo. No entanto, essa batalha pinta uma imagem muito diferente. Na verdade, é quase um microcosmo de toda a invasão até agora. A Rússia lançou um grande ataque, apostando que a pressão de todos esses homens, veículos e armas triunfaria no fim. Apesar de terem menos equipamentos que as forças invasoras, os defensores ucranianos da 14ª Brigada conseguiram repelir os russos, infligindo sérias perdas ao inimigo, matando numerosos soldados e colocando dezenas de veículos fora de ação. E essa última história de sucesso ucraniana não é uma exceção ou um caso isolado. É mais uma vitória recente em uma série. Isso deve ajudar a inspirar e motivar os membros militares ucranianos em toda a nação. Na verdade, apenas um dia antes do ataque de 17 de abril, a Rússia lançou outra grande ofensiva no sul da Ucrânia. Os detalhes desse ataque também foram compartilhados no Telegram pelas Forças de Defesa do sul da Ucrânia. Segundo as Forças de Defesa, o ataque teve início por volta das 18 horas, em 16 de abril, na seção da linha de frente, perto dos assentamentos de Piatikati, Stepov, Lobkov, Malotokmatka e Mali Sherbaki. Os relatórios afirmaram que a ofensiva russa foi mais uma vez vasta e intimidadora. Foi dito que era composta por 320 soldados, apoiados por 40 veículos de combate, blindados aproximadamente uma dúzia de buggies e 3 tanques. Acreditava-se que as tropas eram do 58º Exército de Armas Combinadas do Distrito Militar do Sul. A batalha subsequente entre os atacantes russos e os defensores ucranianos durou pouco mais de 2 horas e meia, mas os ucranianos saíram por cima. Muito disso foi devido à sua preparação. As forças ucranianas tinham drones no ar acima da região, mantendo um olhar atento para qualquer força invasora. Eles avistaram os russos avançando cedo, quando ainda estavam a uma distância. Isso deu aos ucranianos clara vantagem, pois tiveram tempo para contra-atacar antes dos russos chegarem perto deles. Eles prontamente lançaram ataques com drones e artilharia, derrubando os primeiros blindados russos 5 milhas antes da linha de combate. Os ucranianos continuaram com mais ataques, eliminando um veículo após o outro da força invasora. Graças a isso, ao final da batalha, de acordo com o relato das Forças de Defesa do Sul da Ucrânia, cerca de 140 soldados russos foram mortos. Os 3 tanques deles foram danificados,
e quase 30 outros equipamentos militares foram destruídos. Para completar, os ucranianos não perderam nenhuma posição ou território. Em outras palavras, o ataque russo foi um fracasso total, assim como o que se seguiu em 17 de abril. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky falou sobre ambos os encontros em seus briefings regulares em vídeo, destacando a coragem e resiliência de seus compatriotas e a incrível disposição para defender cada centímetro de sua terra, mesmo diante de desafios e obstáculos, às vezes quase intransponíveis. Anteriormente, em abril, outra grande ofensiva russa foi bem contra-atacada pela Ucrânia. Essa ocorreu no dia 3 de abril, perto da vila de Andrivka, na região de Donetsk. Lá, de acordo com relatórios do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia e do grupo tático Volodya nas redes sociais, as forças russas lançaram um grande ataque com a intenção de romper as linhas defensivas ucranianas. Esta é uma área de intensos combates, com até 30 ataques russos por dia, mas muitos deles são muito pequenos. Este, como os outros mencionados anteriormente, era muito diferente em tamanho e escala. Segundo relatos, os russos enviaram 2 pelotões de soldados e 19 veículos blindados. Novamente, os ucranianos estavam prontos. Tinham unidades de reconhecimento aéreo no ar, buscando sinais do inimigo. Isso permitiu que localizassem a coluna de forças inimigas perto da aldeia, lançando ataques de artilharia para chover fogo sobre os russos. Pouco tempo depois, os russos pararam seu avanço, com soldados virando e fugindo para um campo próximo para sobreviver. Mas os ucranianos não só os deixaram fugir ou se esconder, como também pressionaram ainda mais sua vantagem. Os defensores usaram drones, artilharia e munições lançadas por paraquedas para causar mais danos ao inimigo, destruindo várias peças de equipamento russo e matando dezenas de soldados também. Graças a todos esses recentes sucessos do lado ucraniano, o país tem conseguido celebrar algumas conquistas importantes. Em 17 de abril, por exemplo, o comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrsky, anunciou que cerca de 6 milhas quadradas de terra perto de Pokrovsk foram libertadas nas últimas semanas. Syrsky anunciou essa conquista após passar algum tempo na área, encontrando-se com várias brigadas responsáveis por repelir alguns dos mais ferozes ataques russos. Ele declarou: "Ao longo de 3 dias, visitei quase todas as brigadas deste grupo mais poderoso das forças de defesa ucranianas, que suporta o grosso da ofensiva de primavera inimiga e destrói suas melhores forças e meios." Ele afirmou que cerca de 30 ataques russos por dia estão sendo repelidos na área de Pokrovsk, com perdas significativas do lado russo. Mas as perguntas precisam ser feitas. Por quanto tempo tudo isso pode continuar? E o que poderia acontecer a seguir se os ataques russos aumentarem ainda mais? Após o ataque de 17 de abril, Stanislav Bunyatov, do 24, o Batalhão de Assalto Idar, escreveu online que ataques russos como este, usando soldados de assalto descartáveis de 2 rodas, trazem desafios únicos aos defensores ucranianos. O foco de atenção se dispersa, o risco de rompimento aumenta, a artilharia se torna menos eficaz e os drones First Person View sem óptica enfrentam limitações. Embora as ações da 14ª Brigada em 17 de abril tenham sido impressionantes e bem-sucedidas, foi apenas uma batalha em uma guerra em andamento. Não será a última vez que a Rússia mobiliza tropas para Pokrovsk. E se continuar a enviar tropas, tanques e veículos blindados para Pokrovsk e outras áreas-chave ao longo da frente oriental da Ucrânia, eles podem eventualmente se mostrar bem-sucedidos. O futuro é imprevisível, mas muito se aprende com esses eventos, com conclusões encorajadoras e preocupantes a serem tiradas. Do lado positivo, o ataque de 17 de abril foi mais um exemplo da força e resistência ucraniana. Diante de inúmeras forças inimigas, a brigada poderia ter desmoronado, seus combatentes dizimados, forçados a recuar ou dominados. Em vez disso, a brigada conseguiu se manter firme, e isso mostra o quão bem as forças militares ucranianas conseguiram se adaptar aos desafios da invasão. Eles seguiram usando seu conhecimento da própria terra, aliado à vigilância estratégica e ao equipamento vital recebido por aliados como Estados Unidos da América e Europa, para manter controle sobre locais cruciais como Pokrovsk.
No momento, não há sinais de que isso vá mudar tão cedo. Só em abril, a Ucrânia teve vários grandes feitos para se orgulhar, como detalhado antes. Resistindo a 3 grandes tentativas de assalto russo, além de dezenas de outros ataques menores que ocorrem diariamente em Donetsk e outras regiões. Os ucranianos se entrincheiraram bem, provaram que grandes forças não os intimidarão e, enquanto mantiverem território importante, eles têm uma grande vantagem. Esta batalha levanta dúvidas sobre as chances de vitória da Rússia a longo prazo. Mesmo que tenha uma força massiva, não tem soldados e veículos ilimitados para desperdiçar assim. Se continuar lançando um ataque fracassado após o outro, acabará perdendo e desperdiçando uma grande quantidade de vidas e peças importantes de equipamento. Isso afetará amplamente seu exército. O moral poderia cair ainda mais do que já está, por exemplo, com soldados menos inclinados a se comprometerem totalmente com as ordens que recebem. Isso poderia levar a ainda mais ofensivas fracassadas, com o efeito oposto do lado ucraniano. O moral deles continuará a aumentar na esteira de vitórias como esta, e eles podem tirar bastante ânimo de cada assalto. Eles se defendem aprendendo mais sobre o inimigo a cada vez e descobrindo novas e melhores maneiras de combatê-los. Se a Rússia quer que esses tipos de assaltos tenham sucesso, inevitavelmente terá que aceitar a perda de muitos homens, veículos e valiosos equipamentos militares. Também pode ter que mudar sua estratégia ou aceitar ainda mais perdas antes de conseguir o terreno que deseja, se é que conseguirá fazer isso. Mas é aí que surge o lado preocupante desta situação. Com esses ataques em grande escala, a Rússia provou que não tem escrúpulos em enviar muitos homens e veículos para sua perdição em sua busca para ganhar o máximo de terreno possível. Sua estratégia está focada em exercer enorme pressão sobre a oposição, esperando que os defensores da Ucrânia eventualmente cedam e quebrem sob esse peso. Essa tática não funcionou em Pokrovsk, mas foi eficaz em outras regiões. Mapas militares do conflito atual revelam que a Rússia está exaurindo a Ucrânia, conquistando 1 quilômetro quadrado de território após o outro. Estimativas indicam que, desde o início da invasão, a Rússia assumiu o controle de mais de 27 mil quilômetros quadrados da Ucrânia, cerca de 12% de todo o país. Mesmo na região altamente contestada de Pokrovsk, a Rússia conseguiu avançar com as forças do país presentes ao redor do limite da cidade. Estimativas sugerem que a Rússia perdeu entre 150 mil a mais de 200 mil soldados desde que a invasão começou, embora o número possa ser ainda maior. É um número impressionante, mas os russos ainda têm muitos soldados para convocar. Portanto, eles poderiam intensificar ainda mais sua próxima ofensiva, enviando várias companhias de homens apoiadas com veículos, tanques ou até mesmo suporte aéreo. Se a Rússia conseguisse eventualmente tomar Pokrovsk por esses meios, o medo do lado ucraniano é que as forças russas poderiam então prosseguir pela rodovia Pokrovsk-Kostiantinka, rumo à região de Dnipropetrovsk e assumindo mais território a um ritmo muito mais rápido. Eles poderiam eventualmente mirar a cidade de Dnipro, a 4ª maior da Ucrânia, lar de quase 1 milhão de pessoas. Especialistas militares expressaram opiniões diversas sobre essa possibilidade. No entanto, muitos concordam que Pokrovsk e outras pequenas cidades e vilas são de enorme importância estratégica para os futuros planos e possível avanço da Rússia. Se conseguirem reivindicá-lo como seu, seria um grande golpe para a Ucrânia. Mas se a Ucrânia conseguir continuar defendendo essa parte específica de seu território, pode limitar enormemente o progresso da Rússia e até forçar o inimigo a mudar suas táticas ou alvos. Em seus planos de assumir Donetsk e outras regiões, por enquanto, a Ucrânia pode respirar aliviada. Pokrovsk ainda é deles. O trabalho notável da 14ª Brigada deve inspirar o restante do exército ucraniano, demonstrando que com coragem, determinação e táticas inteligentes é possível defender seu território contra até os maiores ataques russos. Mas o que você acha da capacidade da Ucrânia de resistir a esses massivos ataques russos? O país pode continuar resistindo onda após onda de ataques em Pokrovsk e além, ou a Rússia eventualmente sobrecarregará os defensores com pura força? Compartilhe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no The Military Show para mais cobertura independente da guerra na Ucrânia e outros conflitos ao redor do mundo. Agradecemos o seu apoio.